Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar, nosso boletim de fechamento do mercado, trazendo as informações de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago, olhando de forma particular ali na soja, que teve um dia de queda. Não foram quedas expressivas, significativas, mas de qualquer forma é um mercado que está pesado aí, teve quedas de 3,5 até 4 pontos nos principais vencimentos e a soja vem tentando se segurar naquele patamar entre 12,30 e 12,50, mas não está conseguindo sair muito desse intervalo não, quando a gente olha obviamente para o vencimento de novembro. A gente vai conversar agora com a Ana Luísa Lodge, lá da Stonex, justamente para entender que momento é esse para as negociações, entender por que o mercado ficou pressionado hoje e principalmente o que pode acontecer daqui para frente. Ana Luísa já está aqui comigo. Seja bem-vinda, viu, Ana Luísa? Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouco mais desse mercado. E a pergunta é, esse dia negativo hoje foi influenciado por que fundamentos, Ana Luísa? Olá, eu agradeço o convite. O fechamento da soja hoje em Chicago, ele foi influenciado pela preocupação com o ritmo de vendas de exportação dos Estados Unidos, né? A gente está num período de colheita lá que já pesa sobre os preços, mas após a colheita a gente tende a ver exportações crescentes do país. Só que esse ano as vendas de exportação elas estão cerca de 15 milhões de toneladas atrasadas em relação ao mesmo período do ano passado. Esse volume é um volume grande, apesar do USDA estimar que esse ano o país vai, esse ano safra, né, 21-22, o país vai exportar um pouco menos do que no ano safra 2021, não estima uma queda de 15 milhões de toneladas. Então, isso daí tem preocupado. E a China aí é a principal responsável por esse atraso. Então, o mercado está de olho no comportamento chinês também. Além disso, hoje pesou aí sobre o mercado do grão, né, de soja, uma realização no mercado de óleos vegetais. Então, essa combinação de fatores aí acabou condicionando o fechamento negativo do dia. Muito bem, então vamos lá. A colheita avançando nos Estados Unidos. Aparentemente os números são melhores, ou pelo menos não é tão ruim quanto se imaginou no início das projeções. Isso traz que perspectivas para o mercado? De uma oferta maior, Ana Luísa? Para a safra americana, a perspectiva sim, é de uma boa safra. A gente teve realmente algumas preocupações, principalmente com o clima mais seco no noroeste do cinturão de grãos lá do país. Mas a gente tem visto bons reportes aí de rendimentos e as apostas aí no relatório do USDA, que vai ser divulgado na próxima terça-feira, dia 12, é de que vai aumentar a estimativa de rendimento. Só para exemplificar, a StoneX dos Estados Unidos divulgou a estimativa de safra na última segunda-feira, dia 3, né? Não, dia 4, desculpa, e trouxe sim uma elevação da perspectiva da produtividade, né, com a produção sendo estimada em 120,7 milhões de toneladas. Hoje o SDA estima 119 milhões, então as perspectivas no geral estão sim positivas para a safra americana, apostando aí que o número oficial possa trazer também um aumento da produção. Bom, então isso justifica a parte da colheita. Daí você falou aí do ritmo de venda dos Estados Unidos, 15 milhões de toneladas a menos quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. Isso na prática, que impactos isso pode ter para a precificação? E esse atraso não teria a ver com aquele problema logístico que a gente teve lá no Golfo do México, principalmente depois da passagem do furacão? A questão do furacão afetou sim, tem impactado negativamente, né, o ritmo aí das exportações americanas e, consequentemente, também afeta o quanto o país está vendendo, mas o ritmo de ele já vinha fraco mesmo antes do furacão, né? Vinha um pouco mais fraco antes do furacão. Os Estados Unidos têm o potencial de recuperar esse ritmo mais fraco, de vender mais aí nas próximas semanas e meses.
E a preocupação é que nesse aumento de disponibilidade da colheita, o último trimestre do ano é o melhor trimestre de exportação de soja dos Estados Unidos, né? Então, existe a preocupação aí que, se não recuperar nos próximos meses, aí vai ficando cada vez mais difícil de recuperar, porque no começo de 2022 a gente tem a entrada da safra brasileira com o nosso produto que acaba por ficar predominante aí nas exportações mundiais de soja. Então, olhando para o que está acontecendo no mercado, a gente tem uma janela americana curta para negociação, uma entrada de safra mais forte acontecendo nas próximas semanas e uma China ainda apática nas compras. Isso é negativo para os preços ou uma volta da China poderia mudar esse cenário, Ana Luísa? Realmente esses fatores pesam sobre os preços, né? Mas há expectativa de que a China possa voltar aí a recuperar esses volumes de compras, destacando que o país, né, asiático, lá a China, eles estão com margens de esmagamento em ascensão. A gente teve um período aí de margens de esmagamento na China negativos, e desde meados do ano está em ascensão e já voltou aí a ficar positivo. Então, a expectativa de que a China possa sim recuperar aí os volumes que ela comprava usualmente nesse período, mas é um fator aí que vai ser com certeza um dos principais fatores nas próximas semanas a ser acompanhado pelo mercado. Tem que ficar de olho no potencial de compra chinês, então. Com certeza. Outros mercados também têm influenciado nessa baixa venda aí dos Estados Unidos, Ana Luísa? Olha, no geral, né, esses 15 milhões de toneladas de diferença em relação ao ano passado, não é só por causa da China, né? Mas como o SGA estima uma queda das exportações, acaba que a China realmente tem o principal, o principal Tem um peso maior, ator né? aí nesse jogo aí, né? Nesse mercado. Já é o maior importador. E se a gente comparar aí com o ano passado, a China também é responsável por essa maior diferença aí das compras americanas. Então, claro, a gente tem diferenças aí com alguns países que podem ter comprado um pouco menos, mas realmente é a China que faz a diferença. Muito bem. Agora, como você bem colocou, as margens de esmagamentos positivas podem estimular novas compras. Resta saber qual vai ser o apetite chinês aí para as compras americanas. Estou especulando agora, tá, Ana Luísa? Pode ser, você vê a possibilidade de uma compra mais voraz, uma compra mais agressiva? A China vai precisar comprar para fazer estoque? Ou o ritmo dela vai ser esse que a gente viu acontecer nos últimos tempos, da mão para a boca, às vezes dando uma acelerada aí nas compras, mas depois diminuindo de novo? Olha, tem o potencial de acelerar sim, né? O país está saindo de um feriado, a gente está chegando no final do ano, né? Depois, no começo do ano que vem, tem outro feriado grande lá na China, então tem o potencial de acelerar sim, Eles né? precisam fazer estoque, né? Precisam, e querendo ou não, por mais que tenha preocupação aí com os níveis ainda baixos de preço da carne suína lá no país, na China, a oferta de soja ela é muito concentrada aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, e a China é muito dependente de importação, né? E a gente não tem aí um substituto na ração para fornecer proteína na ração que possa substituir esse volume de soja que a China precisa. A China até tentou rever a sua dieta, a dieta dos animais por lá, mas, enfim, não conseguiu ampliar muito essa alternativa, né, Ana Luísa? Isso. Agora, outro fator que a gente precisa discutir, que você colocou muito bem, é a questão do mercado de óleo. Até então, o mercado de óleo vinha na contramão aí, ajudando a sustentar o preço da soja, né? Enquanto a questão da demanda, enquanto a questão da evolução da oferta da colheita lá nos Estados Unidos, ela vinha pressionando, a base de sustentação dos preços veio aí principalmente do óleo de soja. E hoje a gente teve um dia de realização. É para se preocupar, Ana Luísa, esse cenário pode mudar daqui para frente ou é apenas um ajuste pontual?
Hoje, né, a gente pode dizer que realmente foi um ajuste pontual, mas o mercado de óleos ele tem influenciado bastante o mercado da soja em grão, porque a gente tem aí a discussão dos biocombustíveis, né? A demanda por óleo para fins comestíveis, né, alimentação humana, ela está forte. A gente tem aí os países relaxando as medidas de isolamento social pós-Covid, tem medidas de incentivo econômico que vários países estão adotando também. Isso daí incentiva a demanda por óleos, de óleos comestíveis, que são os mesmos óleos utilizados para biocombustíveis. No caso dos biocombustíveis, é porque a gente vem com preços sustentados de óleos, caiu um pouco os preços dos óleos vegetais em geral, mas a gente vinha com os preços muito altos, que foi o que motivou, inclusive, redução de mistura aqui no Brasil, nos leilões de biodiesel, redução de misturas e de mistura obrigatória aí de biocombustíveis em outros países, Argentina, Indonésia, né, teve redução da mistura. Mas a gente está realmente acompanhando principalmente o que vai acontecer nos Estados Unidos, né? Tem muita especulação se pode ou não reduzir o mandato de mistura obrigatória lá, mas não tem nenhuma decisão ainda. De maneira geral, pelo menos por enquanto, a gente espera que a demanda por óleo para biocombustíveis também se mantenha aquecida. Então, tecnicamente ou teoricamente, esse fator continua sendo aí digamos, uma âncora aí para os preços. Por enquanto, sim, né? Já foi mais, a gente já teve uma situação mais complicada no balanço de óleos aí, com uma expectativa de demanda muito grande, com a oferta não conseguindo atender toda essa demanda, mas no geral aí as perspectivas ainda se mantêm positivas. Legal. Agora, Ana Luísa, e Brasil, hein? A gente está vendo aí uma safra evoluindo bem, né? A chuva chegando e dentro da normalidade, as expectativas se renovando para uma grande safra. A Conab surpreendeu ontem, porque algumas consultorias já falam em números muito maiores do que aquele trazido pela Conab de 140 milhões de toneladas, mas no Brasil, qual é a preocupação imediata e principalmente como é que está sendo a precificação? Olha, no Brasil o produtor está bem focado aí no campo, né, em avançar no plantio da soja. A grande preocupação é o clima. Como você bem disse, a Conab trouxe um número mais baixo, a gente aqui na Stonex estima 144,3 milhões de toneladas de produção de soja, mas é claro que essa estimativa depende aí de um clima dentro da normalidade. Para outubro, as previsões indicam chuvas dentro da média ou até acima da média em algumas regiões do país, mas existe a preocupação do Laninha, né, que cada vez mais aí a chance de ocorrência do fenômeno fica maior, e ele geralmente traz um clima um pouco mais seco para o sul do país, para a Argentina, então esse é um fator a se monitorar. Mas as perspectivas estão positivas. Quanto aos preços, né, os preços domésticos eles continuam sustentados, porque, querendo ou não, a gente está num momento de entre-safra aqui no Brasil, está no momento aí que a disponibilidade da soja está mais baixa, o que é normal para o período. Querendo ou não também, esse dólar forte aí, né, é um fator que também contribui para os preços mais sustentados aqui no mercado doméstico. Muito bem. Vamos acompanhar a evolução, mas tudo indica que, pelo menos por enquanto, a gente tem aí uma sustentação desses preços, diferente do que está acontecendo em Chicago, que tem aí uma pressãozinha já em cima dos preços por lá. Sim, isso mesmo. Muito bom. Ana Luísa Lodge, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, Ana Luísa. Eu que agradeço, vou voltar sim, é só convidar. Tá bom, então. Tá convidada. Obrigado mais Obrigada uma a vez você. e até a próxima. Até, ótimo final de semana. Obrigado. Ana Luísa Lodge, Stonex aqui com a gente, analisando o mercado da soja. Fatores que contribuíram para a queda de hoje: avanço da colheita americana, com previsões de números cada vez maiores. Ela mesma apontou aí a projeção da Stonex, que já fala em quase 121 milhões de toneladas de produção na safra desse ano lá dos Estados Unidos.
um ritmo de venda bastante retraído, né? Principalmente por conta da China, que não tem atuado de forma normal, ou pelo menos agressiva, como sempre faz, para recompor estoques, etc. Segundo as contas da Stonex, são 15 milhões de toneladas a menos quando a gente compara as vendas desse ano com as vendas do mesmo período do ano passado. E hoje também pesando no mercado uma realização aí de lucros no mercado de óleos, o mercado de óleo que vinha sendo um ponto de sustentação para os preços da soja em grão também lá na Bolsa de Chicago. Então, resumo do dia, a gente teve aí essa pressãozinha nas cotações da soja em Chicago e você confere agora comigo na tela como ficaram os preços. Vamos lá. Para novembro, 12 dólares e 43 centes por bushel, recuo de 4 pontos mais 25. Para janeiro, 12 dólares e 54 centes por bushel, 4 de queda. Para março, 12,63, queda de 3,5. Para maio, 12 dólares e 72 centes por bushel, queda também de 3,5 pontos. Vamos ver o milho. Milho também encerrando no vermelho. Dezembro, 5 dólares e 30 centes, perdeu 3,5. A mesma queda para março, 5 dólares e 39. O maio fechou a 5 dólares e 44 centes por bushel, queda de 3 pontos mais 25, e o julho, 5 dólares e 45 centes por bushel, uma queda de 3 pontos. E para finalizar, temos o trigo. Vamos lá no trigo, para dezembro, 7 dólares e 34 centes por bushel, uma queda de 7 pontos mais 25. Para março, 7 dólares e 47 centes por bushel, uma queda de 7 pontos e meio. Para maio, 7 dólares e 51 centes por bushel, queda também de 7 pontos e meio. E julho, 7 dólares e 38 centes por bushel, uma queda de 6 pontos mais 25. São números negativos, portanto, para as negociações lá na Bolsa de Chicago, mas vamos ficar de olho na demanda, como sugeriu a Ana Luísa Lodge. Afinal de contas, a demanda chinesa, principalmente, pode aí, pelo menos, estancar essa pressão negativa nas cotações lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações, mais destaques, novidades sendo postadas para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.